Muito boa noite, meus caros irmãos. Boa noite aos digníssimos amigos que nos seguem pelo canal Reencontro com a Vida. Muito boa noite também aos nossos irmãos, companheiros da Rádio Web Estação da Luz, que nos segue por este canal. É sempre um prazer estar com vocês todas as quartas-feiras, estudando e comentando o livro psicografado por Divaldo Franco, Reencontro com a Vida. E hoje vamos estudar e comentar o capítulo 8, que é Sintomas de Mediunidade. É um tema muito pertinente, muito interessante. Quais são os indicativos do desenvolvimento da nossa faculdade mediúnica? O que vem a ser esses sintomas da mediunidade, que certamente muitos são possuidores, mas não percebem ou atribuem esses sintomas a outras questões. Então, esse capítulo inicia com um comentário de Manuel Miranda e Divaldo. Durante os trabalhos de socorro aos irmãos desencarnados em sofrimento, através de médios iniciantes no Centro Espírita na cidade de Paramirim, Bahia, no dia 10 de julho de 2000, o instrutor dirigiu-nos a seguinte mensagem: sintomas de mediunidade. A mediunidade é uma faculdade inerente a todos os seres humanos, que um dia se apresentará ostensiva mais do que ocorre no presente momento histórico. Então, Manuel Miranda ele vai pontuando que a mediunidade ela é inerente a todos os seres humanos e que um dia vai se apresentar de forma ostensiva. E vamos ver como é que é essa eclosão da faculdade mediúnica. À medida que se aprimoram os sentidos sensoriais, favorecendo com mais amplo cabedal de apreensão do mundo, o objetivo amplia-se a embrionária percepção extrafísica, ensejando o surgimento natural da mediunidade. Ela está no estado embrionário e que, na medida que você vai desenvolvendo esta faculdade extrafísica, ela vai se eclodindo de diversas formas, não é? Não poucas vezes é detectada por características especiais que podem ser confundidas com síndromes de alguma psicopatologias que no passado eram utilizados para combater a sua existência. Ela pode ser confundida com alguma espécie de psicopatologia, transtornos mentais, e que muitas das vezes está por trás destas psicopatologias a eclusão desta faculdade mediúnica. Não obstante, graças aos notáveis esforços e estudos de Allan Kardec, bem como de uma pleide de investigadores dos fenômenos paranormais, a mediunidade vem podendo ser observada e perfeitamente aceita com respeito em face dos abençoados contributos que faculta ao pensamento e ao comportamento moral, social e espiritual das criaturas.
Sutis, vejamos bem o que Manuel Miranda está dizendo aqui nesse próximo parágrafo. Sutis ou vigorosos, alguns desses sintomas permanecem em determinadas ocasiões, gerando mal-estar e dissabor, inquietação e transtorno depressivo, enquanto que, em outros momentos, surgem em forma de exaltação da personalidade, sensações desagradáveis no organismo ou antipatias injustificáveis, animosidade mal disfarçada, decorrência da assistência espiritual de que se é objeto. Olha, é muito interessante. E como você distinguir, então, quando você está sendo possuído por uma subpersonalidade, pela interferência de uma entidade espiritual que você modifica o teu comportamento, como ele vai dizer, né? De um mal disfarçado, uma antipatia, e você muda de comportamento de um momento para outro. Fulano de tal estava conosco e, de repente, ele se modificou, ele ficou introspectivo, ficou mal-humorado, mudou o seu comportamento. O que é que está por detrás disso? É exatamente isso que Manuel Miranda tem observado, que pode haver uma sutileza deste fenômeno mediúnico que você é possuída, você com esta sensibilidade psíquica mediúnica, você consegue sentir a presença de inteligências no plano invisível e se conectar com essas inteligências, essas interferências espirituais. Muitas enfermidades de diagnose difícil, pela variedade da sintomatologia, têm suas raízes em distúrbios da mediunidade de prova, isto é, aquela que se manifesta com a finalidade de convidar o espírito a resgates aflitivos de comportamentos perversos ou doentios, mantidos em existências passadas. Então, você pode sintonizar com essas entidades mentais perversas que têm vínculo com as tuas vidas passadas e você assume esse tipo de comportamento que não era um comportamento normal teu. E aqui ele cita um exemplo. Por exemplo, na área física, dores no corpo, sem causa orgânica, cefaleia periódica, sem razão biológica, problemas do sono, insônia, pesadelos, pavores noturnos, com sudorese, taquicardias, sem motivo justo, colapso periférico, sem nenhuma disfunção circulatória, constituindo todos eles, ou apenas alguns, perturbações defluentes de mediunidade em surgimento e com sintonia desequilibrada. É como se você estivesse reajustando a tua frequência, a frequência de um rádio. Vamos dizer que a mediunidade é como se fosse uma frequência de um rádio e você quer melhorar a sua frequência, aí vem aqueles ruídos, você fica tentando sintonizar
no canal correto para pegar a frequência correta. Até lá, você ouve muitos chiados, muitos barulhos, até acertar o ponto de equilíbrio com a sintonia da frequência adequada. Então, podemos dizer que nós somos essa frequência, que mediunidade é frequência mental entre a Terra e os céus, entre a Terra, o mundo espiritual. Então, cada um de nós emitimos as nossas frequências, os nossos padrões energéticos, as nossas percepções extras sensoriais. E aí ele vai dizer aqui o seguinte: no comportamento psicológico, ainda apresentam-se ansiedade, fobias variadas, perturbações emocionais, inquietações íntimas, pessimismo, desconfianças generalizadas, sensações de presenças imateriais, sombras e vultos, vozes e toques, que surgem inesperadamente, tanto quanto desaparecem sem qualquer medicação, representando distúrbios mediúnicos inconscientes que decorrem da captação de ondas mentais. Essas captações de ondas mentais e vibrações que sincronizam, né, com o perispírito do enfermo, procedentes de entidades sofredoras ou vingadoras, atraídas pela necessidade de refazimento dos conflitos em que ambos, encarnados e desencarnados, se viram envolvidos. Então, a gente percebe nessa citação de Manuel Miranda que você entra em sintonia com o perispírito do enfermo. O espírito desencarnado, ele tem a sua estrutura perispirítica, o teu corpo perispirítico. E se o corpo perispirítico está enfermo por conta do estado emocional, do estado de desequilíbrio mental do espírito, ele reflete na estrutura do seu corpo perispiritual, da sua camada energética, que é o perispírito. O perispírito são campos energéticos. E ele plasma, como eu sempre comento, o perispírito, ele tem coloração, ele tem densidade, ele tem peso, ele tem odor e ele tem flexibilidade. Então, ele pode ter úlceras plasmadas, doenças que são plasmadas nesta película energética do perispírito. Então, o espírito que tem estas enfermidades emocionais plasmadas nas camadas perispiríticas, quando ele se aproxima do médium psicofônico, o médium, ele vai captar essas frequências de enfermidades do perispírito, do espírito. E aí ele diz que pode ter essa sintonia, e o médium psicofônico, ele vai refletir o estado emocional daquela entidade enfermiça que está vibrando no mesmo padrão energético em que você está, não é? Então, ele diz assim, e que ambos vão estar ali envolvidos, não é? Justaposto, energia com energia, vibração com vibração, pensamento com pensamento, vibrando
na mesma faixa de frequência sutil entre o ser invisível e o ser encarnado. E aí eclode todas as enfermidades emocionais, a depressão e tantos outros adjetivos emocionais que eclode no corpo físico, como os traumas emocionais e espirituais. Então, Manuel Miranda, no próximo parágrafo, ele vai dizer o seguinte: esses sintomas, geralmente pertencentes ao capítulo das obsessões simples, revelam presença de faculdade mediúnica em desdobramento, requerendo os cuidados pertinentes à sua educação e prática. Então, educar a mediunidade através da meditação, da oração, de uma boa música, de uma boa disciplina, a autodisciplina consigo mesmo, procurar conhecer mais a você mesmo, vigiar, vamos dizer assim, os teus pensamentos. Meus amigos, o pensamento é vida, o pensamento é o espelho da vida. O pensamento, ele materializa tudo o que o espírito expressa do teu inconsciente mais profundo. E o corpo reflete as emoções do pensamento. O mundo físico é a materialização do pensamento dos seus moradores. Como, por exemplo, você tem uma residência, uma moradia, uma casa, um apartamento, seja lá onde for. A casa reflete o padrão mental dos seus residentes. Cada um de nós somos possuidores de uma residência. Eu gosto da minha residência, as paredes da sala da minha casa tem que ser azul celeste, os quartos brancos, não é? A cozinha com uma cor de café, não é? Então, é o proprietário que vai estabelecer a cor, a decoração que vai constituir a tua residência, os móveis, vai refletir o gosto daquele proprietário. Então, assim, é um pensamento. Então, a tua residência é a materialização do que você pensou e você arquitetou, planejou e decorou o padrão de cores, de lajotas, dos objetos decorativos que vai compor a tua residência. Saiu tudo do teu mundo mental. Então, assim, é o pensamento. Então, o corpo físico é este domicílio residencial do espírito. E o corpo, ele reflete os estados emocionais nossos. Então, o espírito desencarnado, ele, quando se aproxima de nós encarnados, ele não se identificam conosco, não é pela a tua aparência, não é pelo o estilo de roupa, a marca de roupa que você utiliza, não é? Mas sim pela vibração que você emana. O teu pensamento é que atrai as determinadas entidades que vai ficar
sintonizado com você durante hoje, amanhã, ou muitas das vezes, durante uma existência inteira. Então você tem que saber quem são os convidados que vai querer conviver com você no seu dia a dia, através da sintonia da tua frequência mental. Nem todos os indivíduos, no entanto, que se apresentam com sintomas de tal porte, necessitam de exercer a faculdade de que são portadores. Após a conveniente terapia, que é ensejada pelo estudo do Espiritismo e pela transformação moral do paciente, que se fazem indispensáveis ao equilíbrio pessoal, recuperam a harmonia física, emocional e psíquica, prosseguindo, no entanto, com outra visão da vida e diferente. Comportamento para que não lhe aconteça nada pior, conforme elucidava Jesus após o atendimento e a recuperação daqueles que o buscavam. E tinha um quadro de sofrimentos revertido. Ele cita aqui a questão de Jesus, não é? Que que esses estados emocionais e psíquicos, né, ele, ele dá outra percepção para a nossa vida. Né? E aí, Filomeno de Miranda, ele completa essa questão, que é este quadro que vai lhe dizer por que há sofrimentos. Os sofrimentos está, de certa forma, ligado aos nossos padrões mentais. E você fica envolvido em uma teia de fios muito sutis que lhe envolve os seus chakras, criando enfermidades, dores. E você pode viver uma vida inteira assim, sob o que nós chamamos de auto-obsessão. Você pode ser obsessor de você mesmo. É verdade. Você pode se auto-obsediar com seus padrões energéticos, com as matérias mentais que você produz. Você cria imagens que se tornam os seus próprios obsessores. É você que alimenta essas imagens fixas criadas por você mesmo. Então você é o emissor desses quadros psíquicos criado por si. Aí então, aquelas entidades observa que é você que está criando aqueles quadros psíquicos negativos e eles vão retroalimentar aqueles quadros mentais produzidos pela tua própria consciência, de culpa, de sofrimento, de remorso. Né? Como eu falava essa semana sobre a fibromialgia, que é um remorso tamanho, tão profundo. Aquela pessoa que é muito sistemática, aquela pessoa que é muito perfeccionista, aquela pessoa que guarda quadros de remorsos, de sentimentos de culpa tão profundo, mas tão profundo, que somatiza esse remorso de dor no próprio corpo, surgindo a fibromialgia. E que, segundo as estatísticas da OMS, a fibromialgia praticamente atinge mais as mulheres. A fibromialgia, eu diria, que é uma doença feminina, uma doença mais nas mulheres, é acometido muito mais nas mulheres a fibromialgia. Como, por exemplo, né?
abrindo aqui um parêntese, o livro psicografado por Divaldo, tendo como espírito Victor Hugo, tem um livro, que agora me fugiu o nome desta obra, mas é a história de Maria Leonor. Maria Leonor, uma parteira que viveu em São Paulo, no interior de São Paulo, décadas atrás. Ela era parteira, uma mulher humilde, não é? Ela tinha a mediunidade, começou a frequentar um centro espírita, era uma pessoa boníssima, meu amigo Tavares, não é? Me lembrei agora o nome do livro, Tavares, não é? Calvário de Libertação. Olha o título do livro. Eu indico a todos vocês que é um romance. Os romances psicografados por Divaldo, pelo espírito Victor Hugo, é espetacular. Calvário de Libertação. E conta a história de Maria Eleonor. Eu vou resumir a história de Maria Eleonor, a mediunidade de Maria Eleonor e a fibromialgia. Né? Então, Maria Eleonor, ela, depois dos dramas que ela passou com o seu marido, ele era um fanfarrão, uma pessoa que bebia, uma pessoa que não tinha uma vida muito correta, e Maria Leonor sofria muito na mão do seu marido. Ele foi preso porque ele se envolveu no assassinato do próprio pai. Não é? Ele tentou roubar a carpintaria do próprio pai, junto com o seu cúmplice. O pai acabou morrendo, ele foi preso. Maria Eleonor vivia nesse drama, e ela era uma parteira, uma espírita, uma pessoa boníssima, uma pessoa muito maravilhosa. Mas quando ela chegou a uma certa idade, ela sentia dores terríveis em todo o corpo, nas juntas ósseas, em cada parte do corpo. Era como se um filete tivesse corroendo as entranhas do teu corpo. E ela sofria com essa doença que hoje sabemos que é a fibromialgia. E a mediunidade dela de cura era espetacular. As entidades espirituais, elevadíssima, Tavares, era uma entidade feminina de alta hierarquia espiritual. Utilizava-se da mediunidade de Maria Leonor para realizar verdadeiras curas. Ela era uma parteira espiritual, porque quando ela exercia o parto, de certa forma, ela estava no pleno trabalho do desenvolvimento mediúnico quando ela exercia a função de parteira. Mas ela era uma pessoa que sofria muito com a fibromialgia. Então, Victor Hugo vai revelar que 3 séculos atrás, 300 anos no passado, na Espanha do século XVI, havia uma jovem que ela noiva, e ela queria se vingar do seu noivo em uma caçada, em uma floresta. Esta jovem moça, o seu companheiro desce do cavalo e ela querendo, porque ela estava tramando o assassinato do seu companheiro, se eu não me engano era marido, ela resolve jogar o cavalo em cima dele. E o cavalo começa, com as suas patas, pisotear o rapaz. Ela levantava o cavalo e o cavalo, com suas patas pesadas, pisoteou o rapaz. E o rapaz morreu debaixo das patas do cavalo, massacrado, praticamente todo quebrado, os seus ossos do seu corpo. Ela desencarna. Aquele ato, Tavares, dela estar em cima de um cavalo,
se vingando, matando, sendo uma homicida, e presenciando ele morrer debaixo das patas do cavalo, sendo esmagado, ela registrou na tua consciência, ficou plasmado na tua consciência. Ao desencarnar, ela leva para o mundo espiritual essa carga emocional do que ela fez e que fica plasmado nas teias sutis do perispírito. Os séculos se passaram e ela reencarna no Brasil. Em um determinado momento, ela vai ter dores no corpo todo, porque a fibromialgia é uma doença que não é identificada, não tem cura. Tem terapias para diminuir a intensidade dessas dores da fibromialgia. Então, eu diria que a fibromialgia, meu amigo Tavares, é uma doença da alma. O que eu quero dizer é que, neste momento, a Maria Eleonor, ela tinha a mediunidade dela com todos os conflitos. Ela soube superar os traumas do passado, desenvolvendo a mediunidade em benefício ao próximo. Ok? Pois bem, então, vamos lá. Grande número, porém, de portadores de mediunidade tem compromisso com a tarefa específica que lhe exige conhecimento, exercício, abnegação, sentimento de amor e caridade, a fim de atrair os espíritos nobres que se encarregam de auxiliar a cada um na desincumbência do mister iluminativo. Então, a mediunidade é um mister iluminativo para cada um dos seres. Trabalhadores da última hora, novos profetas, transformando-se nos modernos obreiros do Senhor, estão comprometidos com o programa espiritual da modificação pessoal, assim como da sociedade, com vistas à era do espírito imortal, que já se encontra com os seus alicerces fincados na consciência terrestre. Ou seja, cada um de nós estamos fincados com a nossa consciência aos padrões da Terra. E, na medida que você vai desenvolvendo a tua ética moral, a tua consciência gradativamente, de forma lenta, vai se desvinculando psiquicamente com os padrões mentais da Terra e vai se vinculando com as esferas superiores, com as diversidades de esferas do mundo maior, dos outros mundos, do mundo espiritual e de outros mundos, de outros planetas habitados por entidades, por seres que habitam outras moradias, outros padrões, não é verdade? Pois bem, quando, porém, os distúrbios permanecem durante o tratamento espiritual, convém que seja levada em conta a psicoterapia consciente. Essa psicoterapia consciente, ela tem que ser através de especialistas próprios, não é? Esses especialistas próprios, com o fim de auxiliar o paciente médium a realizar o autodescobrimento, libertando-se de conflitos e complexos perturbadores que são decorrentes das experiências infelizes de ontem como de hoje. Experiências infelizes de ontem como de hoje.
É o relato de Maria Leonor, que eu fiz apenas um recorte da história dela. Mas é uma obra, eu digo, que é um dos melhores romances que o Victor Hugo apresentou a Edivaldo. Calvário de Libertação. Eu li esse livro nos anos 90 e estou relendo esse livro de novo e tendo uma nova leitura. Porque na medida que o tempo passa, você amadurece, você começa a ter um novo olhar daquele romance ou daquela obra que você leu alguns anos atrás. Hoje você já tem uma nova percepção. Então, eu indico a todos os caros companheiros que nos seguem aqui no canal Reencontro com a Vida e a Rádio Web Estação da Luz, leia o livro, o romance Calvário de Libertação. Vamos lá. O esforço pelo aprimoramento interior, aliado à prática do bem, abre os espaços mentais, a renovação psíquica, que se enriquece de valores otimistas e positivos que se encontram no bojo do espiritismo, favorecendo a criatura humana com alegria de viver e de servir, ao tempo em que a mesma adquire segurança pessoal e confiança irrestrita em Deus, avançando sem qualquer impedimento no rumo da própria harmonia. É o que nós buscamos, é o que nós aspiramos. Naturalmente, enquanto se está encarnado, o processo de crescimento espiritual ocorre por meio dos fatores que constituem a argamassa celular, sempre passível de enfermidades, de desconcertos, de problemas que fazem parte da psicosfera terrestre, em face da condição evolutiva de cada qual, ou seja, nós estamos sujeitos à psicosfera terrestre da Terra, não é? Dentro das nossas condições evolutivas individual. Não é? Então, ele vai dizendo aqui no próximo parágrafo: a mediunidade, porém, exercida nobremente, torna-se uma bandeira cristã e humanitária, conduzindo mentes e corações ao porto de segurança e de paz. Então, a mediunidade muito equilibrada lhe conduz a este porto seguro, ao porto da paz. A mediunidade, portanto, não é um transtorno do organismo. O seu desconhecimento, a falta de atendimento aos seus impositivos, geram distúrbios que podem ser evitados ou, quando se apresentam, recebe a conveniente orientação para que sejam corrigidos. Tratando-se de uma faculdade que permite o intercâmbio entre os dois mundos, o físico e o espiritual, proporciona a captação de energias cujo teor vibratório corresponde à qualidade moral daqueles que as emitem, assim como daqueles outros que as captam e transformam em mensagens significativas. Foi o que eu pontuei anteriormente. Neste capítulo, vai afirmando Manuel Miranda, não poucas enfermidades se originam desse intercâmbio quando procedem as vibrações de entidades doentias ou perversas que perturbam o sistema nervoso dos médios incipientes, produzindo distúrbios no sistema glandular e até mesmo afetando o imunológico, afetando o sistema imunológico, facultando
campo para a instalação de bactérias e vírus destrutivos, porque você baixou o seu sistema imunológico emocional. A correta educação das forças mediúnicas proporciona equilíbrio emocional e fisiológico, desejando saúde integral ao seu portador. É óbvio, vai dizendo Miranda aqui nos últimos parágrafos, não é? É óbvio. Deixa eu beber uma água aqui. Água alimenta a alma, alimenta o corpo. É óbvio que não impedirá a manifestação dos fenômenos decorrentes da lei de causa e efeito, de que necessita o espírito no seu processo evolutivo, mas facultará a tranquila condução dos mesmos, sem danos para a existência que prosseguirá em clima de harmonia e saudável, embora os acontecimentos impostos pela necessidade da evolução pessoal. A nossa evolução pessoal perpassa por vários estágios. A evolução moral, ética, a evolução espiritual, a mediunidade é um atributo para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí ele vai concluindo. Cuidadosamente atendida, a mediunidade proporciona bem-estar físico e emocional, contribuindo para a maior capacitação de energias revigorantes que alcançam a mente a regiões felizes e nobres, de onde se podem aurir conhecimentos, sentimentos inabituais que aformoseiam o espírito e o enriquece de beleza e de paz. Superados, portanto, os sintomas e a apresentação da mediunidade, surgem as responsabilidades diante dos novos deveres que irão constituir o clima psíquico ditoso do indivíduo que, compreendendo a magnitude da ocorrência, crescerá interiormente no rumo do bem e de Deus. Portanto, meus queridos amigos, ele conclui dizendo que a mediunidade vai lhe proporcionar um bem-estar físico e emocional e que vai contribuir para uma maior capacitação das suas energias revigorantes que alcançará regiões das bem-aventuranças. Portanto, esse foi o comentário do capítulo 8, Sintomas da Mediunidade. Na próxima semana, vamos estudar o capítulo 9, com o tema Limpeza Psíquica. Até a próxima quarta-feira, nesse mesmo horário. Aos caros amigos da Rádio Web Estação da Luz e do canal Reencontro com a Vida. Até a próxima quarta-feira. Muita paz. E é com você, Tavares.